Então, boa noite, muito obrigado, professor, muito obrigado a todos vocês, obrigado, João, pelo convite, professora Áurea, obrigado, professor Daí, da grande liderança. Eu tenho aí nesse tripé aí três lideranças muito importantes, né? Quero dizer que é um prazer estar aqui, é sempre grande estar aqui com vocês, dividindo essa experiência, e conhecimento é bom a gente dividir, é bom a gente trocar. Eu posso até não concordar com vocês, e vocês podem até não concordar comigo, acho que isso faz parte do jogo, né? A gente respeita as opiniões, o respeito é importante esse conflito de ideias. Eu estava, um repórter falando ontem, o confronto não é bom, né? O repórter não, foi um professor, falou, olha, o confronto ele não é bom, porque ele leva para o atrito, não é legal, mas o conflito de ideias é importante, porque a gente troca, aprende, discute e entra num caminho, num ponto em comum, né? Eu sempre falo também para os meus alunos, e aí eu sempre falo mesmo, né, da necessidade de nós, enquanto professores, a professora Aura vai concordar comigo ou discordar também, ela tem essa total liberdade, né, que o papel do professor é orientar e mostrar o caminho, mas porém a gente apresenta a ideia e a gente destrói a ideia, né? Então, nesse processo de construir, destruir, tem o nosso trabalho que é junto com os alunos reconstruir essa ideia. E no momento que a gente reconstrói, a gente consegue firmar esse conceito dentro da alma da pessoa, dentro do coração. Como Rita Lee dizia, né? Isso é rock, bebê. Ela batia no peito para o rock entrar, né? E aí tá aí esse conflito de ideias, é para bater no peito e entrar, como o rock bate no nosso peito e entra também. Falando com o Odaí, agora, assim, nessa introdução, muitos de vocês não tinham entrado, né? Eu estava falando para o Odaí, acho que a minha passagem na Secretaria de Programas Especiais foi uma passagem muito rica para mim, né? Eu cresci muito, aprendi muito, agradeço essa oportunidade ao governador Flávio Dino e todos os gestores que estiveram comigo, o vice-governador Carlos Brandão, o Simplício Araújo, secretário de Estado também, que foi que me convidou primeiro para compor a equipe dele lá no início do governo, né? O professor, pô, deu branco agora, que era do IMESC, me lembra, professora Áurea? O professor do IMESC, que era o presidente do IMESC, rapaz, deu um branco agora, professor da UFM, economista, professor Felipe de Holanda, não, professor Felipe de Holanda também, professor Felipe de Holanda, que também me convidou para ir para a CEP. Então é importante a gente registrar esses agradecimentos, né? Porque o mundo é essa troca de essa parceria, né? Experiências, parceria. Hoje eu faço parte ainda do governo, estou na equipe da assessoria especial do vice-governador, Carlos Brandão, né, trabalhando lá no diagnósticos, avaliação, relatórios de projetos, ainda contribuindo com o governo, né? É, Sim, sim, é importante, é importante. Gente, e assim, tem algumas coisas eu vou falar aqui, primeiro porque nessa palestra eu faço um contexto para depois entrar no ponto principal, os impactos necessariamente de como isso vai mudar nos projetos, nas ações do poder público, né? E como isso vai respingar em muita gente, em vocês, em nós, né? Nos processos do serviço público, né? Então eu queria avançar aqui. Eu queria, desculpa, botar para cá. Vocês estão olhando a minha tela aí, né? O desafio, né? Passou aqui a agenda, né? É isso mesmo, a Aura colocou aqui, construindo, destruindo e depois reconstruindo, né? Esse processo de destruição, professora Aura, às vezes ele parece para a gente tão chocante, né? A gente destruir um conceito, né? Mas o mundo é assim mesmo, ele está em evolução, ele está mudando. Às vezes ele muda com o tempo, numa velocidade aí de cruzeiro, né? Em outros momentos ele muda abruptamente, como ele está mudando hoje, né? Como esse fato histórico aí da pandemia está obrigando o nosso mundo a uma transição muito abrupta, transição como a gente já teve em outros casos, como foi a transição da Primeira Guerra Mundial mais recentemente, ou da crise de 29 mais recentemente ainda, ou da Segunda Grande Guerra Mundial, né? Ou da crise
crise do petróleo lá em 73, no caso do Brasil, a anistia e a volta dos exilados, né, a abertura do Brasil, diretas já. Então a gente tem um conjunto de fatos históricos, regionalmente, localmente, nacionalmente, mundialmente, que em vários momentos da história mudam, né, a vida humana, né? Eu estava recentemente vendo um documentário e tem uma discussão hoje no mundo, tem uma discussão pacífica já, que o ser humano, antes um errante, né, andava por aí caçando e mudando de acordo com as variações do tempo, ele resolveu se firmar na terra, né, para poder plantar, e com a descoberta do arado foi a grande invenção da humanidade, não foi a internet e tudo, foi a descoberta do arado que fez com que o ser humano ficasse na terra e aí cidades, comunidades crescessem, né? Essa é uma discussão pacífica, já sei. Entretanto, outros pesquisadores estão levantando uma outra tese também, que muitos ficaram nas terras porque não queriam se separar dos seus mortos, né? Dos seus familiares, que mortos, né? Seriam enterrados, e aí essa conexão fez com que, além da necessidade de ter comida e a descoberta do arado e plantar, eles também queriam ficar perto dos seus mortos. E aí vem a discussão, o que veio primeiro? A descoberta do arado porque eles estavam lá para cuidar dos mortos, ou eles tiveram que cuidar dos mortos porque eles descobriram o arado e se fixaram na terra? É uma discussão bem atual, ainda está lá no mundo científico, mas traz na minha cabeça, eu queria dividir isso com vocês, que o ser humano não existe só por causa da tecnologia, não existe só por causa da Terra. Ele existe porque as pessoas têm conexão umas com as outras, sejam gostando, se apaixonando, admirando, respeitando os pais, os avós, os filhos, tem essa conexão. E a gente não consegue, por mais que a gente seja bruto, eu conheço várias pessoas que se dizem brutas, né? Mas a gente não consegue perder essa conexão o tempo todo, né? Quando o pai ou a mãe morre, chora. Quando um amigo está doente, também chora. Quando um filho adoece ou morre, desaba, chora. Então, a gente tem essa conexão humana, e isso se mostra na atual conjuntura muito presente. Entretanto, aí eu construí essa ideia, viu, professora Aula, daí? Eu construí essa ideia da ligação, só que eu vou derrubar agora. Entretanto, né, isso não está claro. Você tem diversos fenômenos no mundo mais atual em que essa união ela não se mostra clara com o ser humano, né? E em algum momento você tem uma separação e você não sabe para onde o mundo vai, ou se vai ficar do lado social ou se vai ficar só do lado da tecnologia ou do lado capitalista, né? Ou do lado do lucro, do money, do dinheiro, né? Ou vai aderir a um pacote social. A necessidade de você ter um contexto social, porque o mundo tem transformação. Eu nunca tinha visto nada igual como essa da pandemia, né? Meu pai não tinha visto, meus avós não tinham visto nada como isso, né? E a gente precisa dar uma resposta não só para as empresas que estão quebrando, mas também para as empresas que estão quebrando, porque junto com as empresas vão quebrar os governos, né? E junto com os governos você vai quebrar diversos pacotes de serviço social, e aí o mundo pode entrar num caos como a gente vê nos filmes, gente matando gente morrendo, gente saqueando, gente roubando, né? Então, aonde a gente vai chegar eu ainda não sei, mas para mim a gente vê muito claro esses dois caminhos, né? Obrigado, Eduardo. E que caminho a gente vai seguir? Que caminho o Brasil vai seguir? Essa é uma pergunta que a gente tem que fazer. E nós temos que escolher, tem que ter uma escolha, tem que ter um lado, né? Eu vou falar um pouquinho do contexto, são 5 lâminas que eu falo do contexto, né? Eu queria que vocês ficassem à vontade, pode interromper aí que a gente passa, né? Mas a gente interrompe e vamos fazer um esforço para voltar logo para o tema, senão a gente se perde, aí vai mais de 1 hora. Mas eu falo 5 lâminas dos contextos, e depois eu coloquei 4 lâminas para os desafios globais e os desafios para os projetos públicos, entendendo que as ações, os projetos públicos têm que estar ligados com esses desafios globais. Eu fiz um exercício aqui de não desassociá-los, né, mas de tentar ligá-los, né?
Então vamos lá, vamos pensar nesse contexto 1. Aqui não tem ordem, por favor, não tem ordem de prioridade, né? É só o que eu fui pesquisando, entendendo, discutindo, elucubrando aqui, e aí eu coloquei nessa ordem aqui, tá bom? Então o primeiro contexto que a gente percebe ou identifica é que, e aí já está bem batido isso, a gente não volta mais para o mundo como era, não existe mais esse mundo como era, né? A gente vai voltar ao normal, que será um novo normal, né? Eu gosto do Átila Lamarino, é legal, que ele é biólogo, doutor e pós-doutor em microbiologia, né? E não é aqui no Brasil, acho que é em Yale, nos Estados Unidos, aí ele tem pesquisas também na Europa e voltou para o Brasil ideologicamente para falar de ciência aqui para o Brasil. O Átila Lamarino, ele deu uma entrevista lá no Canal Livre, acho que é um mês, 30 dias, falando sobre a crise da pandemia do Covid-19. Quem assistiu, legal. Quem não assistiu, está disponível no YouTube, né? Canal Livre, não, desculpa, Roda Viva, né? Átila Lamarino, e é fantástica a reportagem dele, fantástica, simplesmente fantástica. De uma clareza que você começa a se perguntar, como é que eu não enxerguei tudo isso? Como é que eu não vi tudo isso? Né? Para onde nós vamos? É muito importante, né? Mas ele fala que a gente não volta mais pro que era, né? Nós teremos um novo normal. E como vai ser esse novo normal? Existem algumas pistas. Eu vou dar algumas pistas aqui baseado no que eu senti, no que eu vi, no que eu li, no que eu colhi de pesquisadores no Brasil e no mundo, né? E esse novo normal não tem como a gente fugir, é só se a gente criar um normal como era dentro da nossa casa, né? Mas isso vai ser uma fantasia, vai ser um sonho, não vai ser real. No mundo você vai ter um novo normal, nada mais será como antes. Quem disse? Foi Tim Maia ou foi Lulu Santos? Nada do que foi será do mesmo jeito que já foi um dia, tudo passa e tudo sempre passará. A vida vem em ondas como o mar. Lulu Santos foi. Eu não sei quem escreveu, mas quem canta é o grande Lulu Santos. E aí não tem mais, não volta mais isso. E para onde nós vamos? Aí a gente tem algumas dicas, né? Bom, mudanças, um outro aspecto, Ednilson, João, e eu tenho 23 pessoas aqui, menos eu, 22 pessoas. Eduardo, Ednilson, as mudanças que nós estávamos trabalhando, que o mundo, Edivar Neto, estava trabalhando no intervalo aí de anos, desde a década de 80, 90, e a gente estava com uma perspectiva de serem confirmadas nas próximas décadas, são mudanças que têm que ser confirmadas agora. Né? Nós estamos passando assim, por muitos anos em poucos meses, e o pior, ou o melhor, não sei, né? E aí construir, desconstruir, pior é melhor, não sei, o pior é que a gente está fazendo tudo isso no susto. Né? Esse aspecto de passar esse tempo todo no susto em poucos meses, tem em si, na minha concepção, uma vantagem, a vantagem da produtividade do novo século. A gente está fazendo tudo muito rápido e confirmando agora, mas a desvantagem é que a gente não sabe qual é o reflexo disso no nosso corpo, na nossa mente, na nossa sociedade, nas nossas organizações, nos nossos governos, organizações públicas, privadas ou não governamentais, a gente não sabe. Por exemplo, vou contextualizar isso. Migrar uma organização do mundo real para o mundo virtual. Isso estava acontecendo gradativamente. Só que agora vai ter que ser de uma vez, porque senão você fecha. Né? De quem é a culpa disso? A culpa é do Flávio Dino, a culpa é do Trump, a culpa é do Xi Jinping, a culpa é do Jair Bolsonaro. A culpa não é de ninguém nesse aspecto. A culpa é do mundo, do sistema, do processo, do vírus, de quem criou o vírus. A culpa não tem culpa, é o mundo, tá aqui, é o que a gente está vivendo. Né? Se a empresa não se reinventar agora, não vai ter outro momento, não vai ter outro jeito. Então vamos voltar as empresas todas para o trabalho. Também não pode fazer isso, infelizmente. Né? Essa dicotomia ou essa divisão. Eu vou para o aspecto social, cuidar da vida das pessoas,
ou eu vou cuidar da vida da minha empresa e colocar até a minha vida em risco, né? Porque hoje o que a gente tem é uma loteria ao contrário, né? Aí dizer que só vai matar o velhinho, o diabético, o hipertenso, o cardíaco, o canceroso, não é verdade. Está matando criança, está matando jovem, está matando adulto, está matando gente sã. Mas é uma loteria, está matando mais velhinho, claro. Mas é uma loteria. Eu não queria passar por essa loteria. E eu sou diabético, hipertenso, eu tenho stent, tenho problema cardíaco, estou no grupo de risco total, então estou sendo uma paranoia. Eu fico em casa e quando a gente tem que sair, eu tenho que sair, é cuidado total. Eu não entendo como algumas pessoas, alguns seres humanos, não conseguem perceber isso, não conseguem ter essa preocupação. Mais uma vez, é cada um com a sua cabeça, que lado você vai, né? Porque não adianta ter empresa se não tem pessoas para comprar. E isso a gente já viu na história. Quem é professor de história vai entender que isso já aconteceu, né? Aconteceu na Primeira e na Segunda Guerra, aconteceu na pandemia da peste bubônica, aconteceu na gripe espanhola, aconteceu em outros momentos de grande ruptura, né? Em que as cidades se acabaram, porque não tinha gente para comprar, não tinha gente para vender, não tinha gente para plantar e você teve que passar por processos de migração. Não foi à toa, né? Foi porque não adianta só se preocupar com a economia, tinha que ter gente. E se nós não nos preocuparmos agora com as pessoas, não vai ter quem compre a pizza, o sorvete, o sushi. E o pior, você pode matar as pessoas que estão ao seu lado. Perto de mim, eu sei que já morreu o irmão de um tio meu, já morreu, o mais perto. Mas entre os meus amigos já morreram vários, né? E aí o que a gente via que acontecia só lá na China, muito rápido chegou perto da gente, né? Então essa pressão vai empurrar a gente para mudar e mudar muito rápido. Assisti no Fantástico em algum desses domingos que eu não lembro mais, um professor da Nova Zelândia, Prêmio Nobel de Medicina. Eu não sei se vocês assistiram, espero que tenham assistido. Velhinho, ele devia ter uns 450 anos. Ele foi prêmio Nobel e estava falando, ele pesquisa sobre pandemia e ele disse, olha, a gente estava pesquisando muito sobre pandemia e nós já sabíamos que era questão de minutos, horas de vir uma nova pandemia, né? O Bill Gates sabia, tanto que ele gravou um TED sobre isso, né? Os cientistas sabiam que era questão de tempo aparecer. Mas ele fez uma meia-culpa que eu achei uma coisa importante. Ele falou: nós estudamos os aspectos médicos, biológicos da pandemia, mas nós não estudamos em nenhum momento o aspecto social da crise, o aspecto econômico, né? E aí ele fez, imagina um velhinho aí de 562 anos fazendo meia-culpa, dizendo desculpa, nós não estudamos. E aí tudo que a gente está sofrendo no mundo, a gente tem uma parte de culpa, cientistas, porque nós não estudamos. Essa fala eu achei muito importante porque ela pressiona a sociedade, além do investimento em ciência, que é fundamental. Infelizmente o Brasil está no caminho errado no âmbito federal com relação ao investimento em ciência, mas além do investimento em ciências exatas, engenharia, matemática, a medicina, precisa também estudar e investir em cenários, em modelagens estatísticas, em experiências sociais que consigam nos mostrar como a gente deve se comportar diante de um fenômeno como esse, que não sou eu que estou dizendo, são cientistas que estudaram muito mais do que eu. Eles estão dizendo, vai acontecer novamente, é questão de tempo. E se vai acontecer na China, no México, no Brasil, nos Estados Unidos, na África, a gente não sabe. Isso é uma possibilidade, também é um jogo de dados, a gente não sabe. Aconteceu agora na China, mas aquela que saía sangue, aquela doença que saía sangue pelos poros, como chama? Me ajudem aí, por favor. Deixa eu botar no chat aqui. Deu branco aí. Como é que é o nome daquela doença que saía? Como é o nome daquela doença que saía sangue, rapaz? Aconteceu na África.
Ebola, por exemplo, exatamente. O ebola veio da África, a AIDS veio da África, o H1N1, que era, não, o SARS, que era a febre do porco, a gripe do porco, a gripe do frango, desculpa, veio do frango, veio do porco do México. A China comprou a carga de porco do México, veio de lá. Então, o fato de ter vindo da China, né, é só uma coincidência, uma probabilidade. Tem mais gente lá, tem uma produção, veio de lá, mas poderia ter vindo de qualquer lugar. A gripe espanhola, segundo a ciência, veio dos Estados Unidos. Vocês sabiam disso? Todo mundo sabia disso? Que a gripe espanhola veio dos Estados Unidos? E aí, como os Estados Unidos estavam em guerra, era a Primeira Guerra Mundial, estava em guerra junto com a Europa e controlava as comunicações, no Brasil e no mundo eles não deixavam esse tipo de informação passar, eles censuravam, né? E a Espanha não estava em guerra nessa época, e a Espanha era o único país que dava notícia para o mundo sobre a gripe. E aí ficou conhecido em várias partes do mundo como gripe espanhola, mas não veio da Espanha. Os primeiros casos aconteceram nos Estados Unidos. E aí o nosso deputado federal lá, o mais votado de São Paulo, cometeu aquele deslize, aquele equívoco, né? Para não usar uma palavra assim pior, aquele inconveniente de dizer que como a gripe espanhola veio da Espanha, era consenso chamar de gripe espanhola. Não, o cara não estudou história, não estudou o básico, né? Então isso exige da gente mudança. Oi, vai ter o quê? Não sei, eu não sei dizer, tá? Falando aqui sobre algumas coisas que vão dar certo e outras que não vão dar certo, né? Assim, como a gente está testando e como é tudo muito rápido, como algumas coisas são no susto, de fato algumas coisas darão e outras não darão certo, né? Tem um caso bem concreto, bem simples, bem concreto. A gente pode analisar isso sobre qualquer ótica, qualquer tamanho, né? Mas o prefeito de São Paulo fez lá as barreiras em São Paulo para tentar diminuir o trânsito dos carros em São Paulo. Não deu certo, né? Teve problema. E aí você tem isso, tem coisas que vão dar certo e tem coisas que não darão certo, né? A cloroquina vai dar certo ou não? Dá para todo mundo? Não sei, tem cientista que diz que sim, tem cientista que diz que não, né? Adequação de processos também, tem gente que diz que sim, tem gente que diz que não. A Itália, Israel, não foi? Essa foi Israel? Eu acho que eu vi alguma notícia de Israel que já avançou e é uma corrida do mundo. O mundo está correndo para ter vacina. Agora, como os protocolos de vacina são protocolos muito. Exatamente, foi Israel. Como os protocolos de vacina são protocolos muito fortes para garantir que a gente não vai ter problema, não se imagina uma vacina com menos de um ano, né? Dizer como. Tá bom. Ok, ok. Obrigado, obrigado. Obrigado, Pedro, pelo comentário, tá? Então vamos falar do contexto 2 aqui, né? Uma análise do mundo, mais dois pontos aqui, né? Teremos pessoas que vão aceitar e outras pessoas que vão se adaptar e outras pessoas que vão resistir. Isso a gente está vendo hoje, né? Vão aceitar a mudança, outras se adaptarão e outras resistirão. A história, ela nos diz, que quem resiste às mudanças do mundo, em algum momento é consumido, em algum momento fica pelo caminho, em algum momento é excluído. Não sou eu que estou dizendo, é a história que está dizendo isso. E a história diz,
que você precisa se adaptar, né? Os dinossauros se adaptaram. Existem dinossauros até hoje, cientificamente comprovado, que são as galinhas, né? O que a gente tem de dinossauros são as galinhas. Aí você tem outros animais, na verdade a evolução dos dinossauros são as aves, os frangos, né? Os galináceos, a evolução. Mas quem resistiu de lá até agora, quem se adaptou ao cometa, quem se adaptou à mudança de temperatura, quem se adaptou à mudança do clima, e não quem era mais forte, quem resistiu ou quem negava. Se a gente viu isso a história toda, por que que hoje vai ser diferente? Por que que hoje quem nega o vírus é que vai resistir? Por que que hoje quem se expõe ao vírus é que vai resistir? Simplesmente não tem lógica isso, né? Não tem consistência científica, né? Então, é outro aspecto que a gente precisa considerar, né? Grandes... Oi, fala Marcos. Prazer, Marcos, também. Dois, exatamente. Um. É. Obrigado, Marcos. O João Caprichano está pedindo aqui para a gente anotar as perguntas, vocês anotarem e a gente fala no final. Talvez seja melhor, e seja mais produtivo, mas eu concordo com o Marcos. Marcos, tem muita gente que não está preparado, e aí os motivos são diversos. Não pode, não quer, não tem recurso. São diversos serviços, né? Um pacote muito grande que a gente precisa colocar para a sociedade disponibilizar. O estado do Maranhão, o estado do Piauí, o estado do Ceará, todos, a África, parte da Ásia, desculpa, o interior do Brasil, tem um pacote de serviços que a sociedade clama por isso e a gente precisa atender. Infelizmente, algumas pessoas vão ficar pelo caminho. Infelizmente. Meu pai tem 73 anos, eu não consigo fazer ele entrar no computador e mudar. Ele não quer, não vai fazer, né? Então, algumas pessoas vão ficar. A história nos diz que... outro aspecto. Quem resiste à mudança vai ficar, né? E o que a gente não pode acelerar isso, né? Porque a gente tem aquela ligação humana lá que eu falei no início, né? Um outro contexto são os fatos históricos que marcam a humanidade, né? Aí a gente, na introdução, eu falei um pouquinho disso, né? Que grandes e importantes fatos marcam a história da humanidade. E fica registrado no nosso DNA isso, né? Fica registrado no DNA, tudo bem, Bruno? Fica registrado no DNA do planeta, né?
o cometa ficou registrado no DNA do planeta. Vocês sabiam disso, né? Que tem lá a transição KT. Os cientistas descobriram quando isso aconteceu. Eles foram cavando, foram vendo as camadas de terra e perceberam que em várias partes do mundo tinha uma camada específica, né? De resto de um material que depois descobriram que era resto do meteoro, né? E isso foi chamado de transição KT, entre o período Cretáceo para o período Triássico, né? Acabou uma quantidade, um específico de dinossauro e veio outro. Foi lá, o cometa caiu, aí se dissolveu, mandou resto de cometa e terra e fogo para todo o planeta e a cinza desceu e aí foi essa transição KT que você encontra. Então ficou lá no DNA da Terra isso, né, esse registro. E por isso que a gente sabe, teve essa tese que depois foi confirmada, né? E no aspecto histórico, fica na gente, fica na nossa história, fica nos processos. As mudanças vão acontecendo porque a queda da Bastilha influenciou o mundo para uma grande mudança, né? Só que a gente sabe disso só depois. A mudança acontece e depois, lá no futuro, e aí nós não estaremos mais vivos, muito provavelmente, a gente não sabe que fato, de fato, a importância de que fato na história. Eu escutei, quando as Torres Gêmeas caíram, eu escutei, as Torres Gêmeas será o fato que vai marcar a mudança de século, do século XX para o século XXI. Não é? Mas era uma aposta, né? Não era de fato. Né? Também escutei analistas, cientistas, e discutir isso na mesa de bar com alguns amigos, se seria a Torre Gêmea ou seria a próxima guerra, que a gente está esperando ainda, a próxima grande guerra, que não foi lá o do Iraque com os Estados Unidos, com a aliança, né, pela retomada do Kuwait. Aquela não foi a grande guerra. Acreditamos que ainda vem uma outra grande guerra. Então vai ser essa próxima grande guerra, ou a grande guerra a gente já está travando hoje, que é essa guerra contra o Covid-19. Então, assim, vem a discussão, que fato vai marcar a transição? A guerra contra o Covid ou a guerra contra o Estado Islâmico, retratado pela queda das Torres Gêmeas? É um ponto aqui que a gente tem para discussão. É um ponto para os casais, os amigos discutirem na mesa de bar. Muito bom ponto. E por fim, o último contexto, não, o último não, o quinto, não, ainda tem mais um. Falei já do DNA aqui, a questão que a pandemia vem transformando a vida em escala global. Por mais que o governo federal ache que é só uma gripezinha, que não está acontecendo nada, ou por mais que o ditador lá da Bielorrússia, acho que é Bielorrússia, também mande tratar as pessoas com vodka e não tenha nada, por mais que o gordinho lá da Coreia do Norte também diga para as pessoas diga para os órgãos de controle do mundo que acompanham, que teve só um caso de Covid no país dele, e esse fato, esse fenômeno vai mudar a vida de todo mundo. Eu estou aqui com uma máscara aqui e fico me perguntando, será que vai ser um objeto que a gente vai usar normalmente no dia a dia, o uso da máscara, né? Será que o convívio social vai continuar? Será que os beijinhos, 1, 2, 3, vão continuar? O aperto de mão, esse calor dos brasileiros vão continuar? É uma questão, uma dúvida. A gente não sabe qual vai ser o novo normal. Será que o cotovelo ali será o novo normal? Não sei. Transformar a vida de todo mundo, né? E por fim, a gente faça uma breve análise aqui em relação à política, né? Que a política não mudou no mundo, né? A gente continua com a mesma divisão política em 3, 4 lados do mundo, né? E ela não mudou, ela não socializou, né? Muita gente está dizendo, eu penso, eu imagino que o que está dizendo na mídia é meio para influenciar as pessoas, né? Mas muita gente está dizendo que despertou um lado social, que todo mundo está vendo isso, mudando.
Eu estou questionando, porque eu não estou vendo isso assim. Eu estou vendo as pessoas se fecharem mais, se individualizarem mais, né? E esses momentos de doação ao outro, eles continuam acontecendo da mesma forma que acontecia antes, né? Só que a gente está vendo no Brasil, tá bem acentuado quem é e quem não é, quem acredita e quem não acredita, né? As famílias estão se protegendo muito mais, né? Uma notícia de lockdown, todo mundo vai para o supermercado, salve-se quem puder. Não interessa se está faltando arroz, eu vou levar os meus 10 quilos de arroz, mesmo que a fila seja gigantesca, né? Tô nem aí para quem faltar arroz. Então a gente está vendo isso. Então é uma questão. O que a gente está vendo no supermercado, na feira, né? A gente está vendo na política. Está todo mundo radicalizando. Estados Unidos indo para um lado, levando os países para o lado, a China indo para o outro, a Europa indo para o outro, a África esquecida, ninguém quer saber da África, né? A América Latina, com exceção do Brasil e da Argentina, também esquecida, um pouco do Chile, né? E a Venezuela é esquecida, está todo mundo preocupado só com o petróleo da Venezuela, e as pessoas estão nem aí, né? Bolsonaro queria mandar o embaixador e os diplomatas de volta para a Venezuela sem nenhum motivo, não tinha nenhum motivo, tinha nada, não sabia. Não, eu quero mandar, vou mandar os caras de volta. Então, loucura. Então, o mundo está se dividindo, né? Nessa questão do mundo se dividindo é outro aspecto. Que mundo a gente vai ter depois? Que mundo vocês, funcionários públicos, nós, funcionários públicos, que mundo a sociedade vai enfrentar depois de 2021, 2022, né? Vai ser esquerda-direita, vai ser Estados Unidos contra a Rússia, vai ser Estados Unidos contra a China, vai ser Estados Unidos contra a China e o resto do mundo contra todo mundo? Como é que vai ser esse cenário? Essa é uma pergunta que a gente precisa fazer, porque até mexer nas peças, né? A gente precisa entender para que lado a gente vai. E o lado que a gente deve ir deve ser o lado que nós temos mais interesse, o que nos beneficia mais, e não o lado que eu acho que é mais bonito. Benedita, o Brasil, os países, eles têm que enxergar isso. Qual o lado que é mais interessante para a gente, que vai ser mais benéfico para a nossa sociedade. Eu não consigo ainda enxergar isso porque está tudo muito confuso, Áurea. Eu não sei ainda até onde a China vai ou qual o interesse de fato da China, que eles conseguem trabalhar tanto isso que eu não sei se eles querem ser meu amigo para me explorar ou para me ajudar. A gente não sabe isso, né? Apesar que se você for falar com um alemão, eu falava, vou falar com alguém da embaixada da Alemanha. Pô, ele baixava o cacete na China, baixava de pau na China, né? Olha, cuidado, eles vão fazer isso, vão fazer aquilo, tal. Aí eu falava com os chineses, olha, cuidado com os norte-americanos, não sei o que, eles vão fazer isso, aquilo. Falava com o israelense, ó, cuidado com os chineses, cuidado com o alemão. Então é todo mundo buscando seu interesse. E eu ali na maciota, na diplomacia, né? Tomava café com um, almoçava com outro, jantava com outro, merendava com outro e fazia o lanche da noite com o outro. Porque essa é a lógica do mundo, né? Quem é mais interessante para a gente? Como é que eu posso fazer uma troca melhor? E não me fechar para um e me abrir para o outro, né? Ou me abrir para o outro e me fechar para um, né? Essa é a prática da diplomacia brasileira que infelizmente na atual conjuntura a gente não está conseguindo enxergar, né? A gente vai brigar com o Irã? Por que vamos brigar com o Irã? Não tem por que brigar com o Irã. A gente vai brigar com a China? Por quê? Por que nós vamos brigar com a China? Não tem por quê. Nós vamos esquecer a Ásia? Não, por quê? Por que nós vamos esquecer a Ásia? E os nossos irmãos aqui da América, nós vamos brigar? Não, pô. O Figueiredo, com toda a sua delicadeza, né? João Batista Figueiredo, é um fato histórico quando teve a guerra Argentina e Inglaterra, né? Aqui pelas Malvinas, o Falklands, e aí perguntaram que lado o Figueiredo ia tomar, o Brasil ia tomar. Não, vou ficar do lado da Argentina aqui, né? Porém, a gente sabe que a Inglaterra está correta, mas nós vamos ficar também do lado da Inglaterra, mas não vamos deixar o avião parar aqui no Brasil, o avião da Inglaterra, né? A gente não é contra a Inglaterra, mas também não vamos deixar o avião dela parar. E aí alguém perguntou, Figueiredo, mas por que você, na Guerra das Malvinas, você apoiou a Argentina e não apoiou a Inglaterra, se todo mundo sabia que a Inglaterra estava correta
e ela era mais forte. Aí Figueiredo, na sua ignorância sábia, falou: pô, mas a Argentina é minha vizinha, aqui do lado. A Inglaterra não, está do outro lado do Atlântico. Tem sentido a gente brigar com os nossos vizinhos daqui do lado? Não tem sentido. Eles estão do nosso lado aqui, né? E eles estarão do nosso lado daqui a 50 anos, daqui a 100 anos, daqui a 200 anos. Nós nunca vamos conseguir mudar o Paraguai de local. Eu tive em junho do ano passado no Paraguai, todo mundo é zangado com o Brasil no Paraguai. Até um meninozinho aqui de 7 anos de idade sabe da história da guerra do Brasil com o Paraguai e sabe que nós dizimamos os paraguaios. E que não foi uma guerra justa, foi uma guerra injusta. Todo mundo sabe. Nós somos imperialistas lá no Paraguai. Então não adianta a gente ignorar o fato que nós temos fronteiras vizinhas, a gente tem que viver nesse contexto, né? Isso demonstra assim, essa divisão que a gente vai ter pós-pandemia. Vai ser globalização ou não globalização? Né? Vai ser America First ou vai ser o mundo First? Brasil First, Mercosul First, América do Sul First? Né? Porque até o discurso do grande irmão, do tio Sam, é um discurso que diz pra gente que é eles com eles, não estão aí pra gente. América First é América primeiro. E nós seremos segundo, terceiro, quarto, o que for, né? Me preocupa se essa visão de America First Jackson, eu vou falar um pouquinho mais lento, Jackson, porque acho que eu estou falando muito rápido, muito ligeiro, como diria o cara do interior. Mas me preocupa se esse discurso de America First vencer, levar o Brasil e a gente não conseguir fazer negócios com o mundo, né? Então a gente precisa aí, de fato de políticas de mitigação desses aspectos que nos excluem, não nos incluem. Então, diante desses contextos todos, que eu falei muito rápido, desculpa, gente, eu apresento aqui desafios globais e desafios públicos que a gente tem. E eu estou fazendo uma análise aqui como gestor de projetos, como especialista em gerenciamento de projetos e como a experiência de ter trabalhado aí desde 2005 com projetos públicos. Eu trabalhei desde 2005 com projetos públicos na Prefeitura de São Luís, junto com o Banco Mundial, fiz consultoria para o governo do Pará, começou a falhar, isso pode ser aqui Aí tá bom, Glaucio? Tá melhor? Tá escutando, Áurea? Escutando, Benedito? Tá escutando, ok. Legal. Eu cortei aqui. Como consultor também de projetos com o Banco Mundial, com o governo do Pará, avaliando projetos para o Banco Mundial com o governo do Ceará. E aí um projeto com o Banco Mundial aqui na Prefeitura de São Luís, monitoramento e avaliação de projetos. Depois eu fui para a iniciativa privada, na mudança de governo, eu entrei em Tadeu, continuou com Castelo, e na mudança de Castelo para Holanda, eu saí do projeto, fiquei na iniciativa privada, trabalhando com projetos na iniciativa privada, e voltei no governo do Flávio, primeiro Indústria e Comércio com Simplício, e depois com o professor Felipe de Holanda na CEP, ele era IMESC CEP, e depois CEP só, né? Isso permite a gente ter uma percepção, por exemplo, que os projetos públicos eles precisam ter uma visão de longo prazo. Se a gente pensar em gestão de projeto, eles precisam estar inseridos dentro de estratégias de longo prazo. E é o que a gente não tem, não é em alguns projetos do Maranhão, é o que a gente não tem no Brasil e no mundo também. Eu estudei alguns projetos da Ásia e da África, você não tem projetos inseridos dentro de uma estratégia de longo prazo. E é uma coisa que os chineses, quando vão emprestar dinheiro, eles demandam muito isso. Eles querem ver o projeto, mas querem analisar o projeto dentro de uma estratégia de longo prazo. Qual a importância desse projeto? Não para aquela realidade, mas qual a importância desse projeto
para a cidade, para a região, para o estado, para o Brasil, para a estratégia do Brasil, da América do Sul. Eu acho isso incrível. Quando eles lançam a demanda, quando eles apresentam para o mercado um programa, um projeto como One Road, One Belt, ali a nova Rota da Seda, você consegue perceber que eles concatenaram esse projeto com uma estratégia de longuíssimo prazo, com diversas estratégias públicas e privadas que atendem os interesses deles, claro, das organizações deles, das empresas deles, que você se pergunta, por que coisa fantástica, como é que a gente não pensou nisso antes? Como é que a gente não consegue escrever uma estratégia que nos coloque daqui a 50 anos na liderança da América Latina, do mundo, que fosse? O que impede isso? O que impede é a nossa incompetência em definir essa estratégia e ações que façam com que essa estratégia seja realizada. A culpa é minha, é sua, é da Áurea, do Odaí, do Flávio, né? Talvez a culpa seja de todo mundo, mas falta vir lá do topo, topíssimo da pirâmide, essa percepção, né? Mas vamos fazer essa ligação aqui de desafios globais e desafios públicos, né? Eu vou apresentar 2 pontos aqui, ó. Consumir por consumir sai de moda após pandemia, né? A gente já vinha sentindo isso, as empresas já vinham sentindo isso, que não era mais consumir por consumir, era consumir dentro de uma lógica, consumir a partir de uma tendência de defesa ambiental, atender a demandas sociais. Então a gente tinha isso. Isso vai se confirmar após a pandemia, porque os recursos vão diminuir, né? Mudança em diversos setores, como esse de consumo consciente, né? Exige pensamentos mais estratégicos das organizações, todas as organizações, políticas, economia, exige modelos de negócios estratégicos que não percam de vista o lucro, porque as empresas precisam de lucro para sobreviver, mas também que atendam essa lógica do consumo inteligente, do consumo eficiente. Lá na frente eu estou ligando algumas ações com essa de consumo inteligente eficiente, né? E aí a gente vê em relações sociais, de cultura, com espaço público. Isso muda, porque a gente não vai precisar, a sociedade não vai demandar mais apenas espaços públicos que entreguem para você um prazer ou atenda a sociedade naquele momento, mas a gente está trabalhando com demandas que atendam questões sociais, que consigam cobrir essa lacuna que o Marcos Roberto, por exemplo, falou. Olha, tem gente que sabe mexer com informática e tem gente que não sabe mexer. A sociedade ela vai cobrar cada vez mais isso do poder público. No âmbito do governo do Maranhão, a gente tem a grande ação do Flávio, sendo gerenciada aqui pelo Felipe Camarão, de levar a educação a diversos estados, diversos locais mais longínquos, né? E aí a gente tem o IEMA também como uma grande estratégia concreta que transforma a sociedade. Isso está acontecendo no Brasil aqui um pouco mais tarde. A gente tinha governos anteriores que não faziam esse tipo de investimento, e aí demorou para a gente ter ações como essas. Teve que sair um governo que estava focado só no lucro, e aí, sem querer esconder, mas o governo que estava focado só no aspecto monetário, que era lá o governo da Rosiana e outros passados, a gente teve que colocar um governo mais focado com aspectos sociais, porque essa é a demanda da sociedade. A sociedade quer internet, quer educação, quer que o filho consiga fazer ascensão pessoal. Eu tive uma visita aqui numa área do outro lado da Bahia, ali, uma área muito carente, conversava com as famílias muito pobres, viu? A Aurélia dizia: meu filho, eu não quero mais que meu filho fique aqui. Apesar da terra ser nossa, mas eu não quero mais ele aqui. Eu quero meu filho faça curso técnico, eu quero que ele saiba a internet, porque o caminho é esse. Então, o velhinho lá de 70 anos, com o pé no chão, com uma bermuda, joelho cinzento, plantando mandioca, ele estava dizendo: eu não quero isso para o meu filho.
ou para minha filha. Eu não quero a minha filha quebrando coco. Eu quero que ela seja médica, doutora, enfermeira. E ela não vai conseguir isso aqui. E a filha já estava com telefone, com muita dificuldade, já tinha internet, um subia na mangueira e pegava a internet, já via. Então, esses serviços, esses equipamentos, né, eles precisarão ser melhor utilizados, né? Eu fui em outra cidade, no interior de aonde? Acho que foi Afonso Cunha, né? Que o governo começou a construir casas, né? Esqueci o nome do programa, do governo derrubava a casa de palha e construía a casa de tijolo com banheiro. E eu vi lá o pessoal com computador, com internet, lá no meio do mato. Eu falei, pô, que coisa legal, a informação está chegando aqui. No início começa a brincar com isso, né? É bate-papo, mas depois você vai canalizando essas tecnologias de fato para mudar a vida das pessoas. E o que essa mudança exige enquanto desafio para os projetos, para os gestores públicos e para vocês, funcionários e técnicos públicos? Primeiro, ter essa percepção de estratégia de longo prazo. O gestor principal, ele dá a diretriz principal, mas quando vai descendo na pirâmide, a gente vai ter que construir isso, ter que fazer essas ligações, né? Construir uma estratégia de longo prazo ou estratégias de longo prazo que estejam concatenadas, educação com infraestrutura, com tecnologia, isso tem que estar ligado, né? Tem um desafio aqui, senhores e senhoras, de juntar o redondo no quadrado, no triângulo. Que desafio é esse?